Senhor da glória. Senhor, por que o Senhor faz isso com a gente, Senhor? Por que, Senhor, o Senhor faz isso com a gente? Por que o Senhor prepara momentos como esse pra gente, Senhor? Por que o Senhor faz isso? Só tem uma explicação, Senhor. É por causa do Teu infinito amor, Senhor, por nós. É por causa do Seu infinito amor por nós, Senhor, que o Senhor prepara momentos como esse para a Tua igreja, para o Teu povo, para nós, Senhor, nessa manhã. Pai, obrigado. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Como nós cantamos, o Senhor é força, Senhor, para os fracos. Pai, nós vamos meditar nessa manhã que o Senhor está em busca dos fracos. A Tua palavra tem poder, meu Deus, e fala conosco. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pode ficar à vontade, se assente. Obrigado, Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja nos abençoando nessa manhã. Você que está aqui presente. Nós estamos aí na véspera de um feriado do dia 2, né? Alguns dos nossos irmãos aí com alguns compromissos, viajam. Mas graças a Deus por nós estarmos na casa do Senhor. Quero cumprimentar também os irmãos que estão nas suas casas, participando conosco, via o Facebook, ao YouTube. Que Deus abençoe a vida de vocês também nessa manhã, amém? Irmãos, o tema proposto aqui é em busca dos fracos. Em busca dos fracos. Se você se sente forte, essa palavra não é para você. Não é para você. Mas se você se sente igual eu me sinto, fraco, impossibilitado, essa palavra eu creio que seja para você. Eu creio que Deus tem algo para falar conosco nesse sentido. A palavra de Deus diz que nós somos pó. E realmente nós somos pó, nós não somos nada. Nada. Eu olho para mim, para minhas atitudes, para os meus comportamentos, para aquilo que eu faço, para aquilo que eu penso, e eu sinceramente, eu me sinto muito fraco. Eu me sinto incapaz. Eu vejo que as coisas são difíceis para mim. E eu penso que isso, assim, não é só para mim. Eu creio que muita gente se sente assim. A gente se sente fraco. A gente olha para as diversidades da vida, para as coisas que acontecem ao nosso redor, para as situações que às vezes a gente está ali passando, e a gente não consegue, a gente tem fraqueza, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue andar. Eu pensei muito até chegar nesse tema, até chegar nesse texto, e em todo o caminho que eu andava, eu me via fraco. Eu me via fraco. Eu me via fraco. E aí a palavra de Deus, ela traz assim para nós um bálsamo, eu penso, como nós cantamos, que Jesus ele é a nossa força. E a palavra de Deus traz um texto muito interessante. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá nesse texto. Ele está lá em João capítulo 5. E eu vou estar lendo esse texto aqui do versículo 1 até o versículo 9. João 5, do capítulo 1 até o versículo 9. E diante das nossas fraquezas, eu me deparei com esse texto aqui, das minhas fraquezas. E a palavra de Deus diz assim, ó, João capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões.
Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava. O primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava-se de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem, havia 38 anos. Vendo Jesus, vendo deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Irmãos, Jerusalém estava bombando, festa, alegria, muita gente. Os judeus todos iam para lá, se reunia de tempo em tempo naquele lugar. Ali estava o templo, eles iam celebrar. Muita gente ia para Jerusalém nos tempos de festa. Do lado da cidade havia um espaço para os excluídos, para os fracos. Do lado da cidade, do lado da agitação, do lado do culto, do lado da igreja, os excluídos todos estavam ali, em volta desse tanque. Betesda significa casa de misericórdia. Diz a palavra de Deus que nesse lugar, no versículo 3, diz que jazia uma multidão. Assim como em Jerusalém, no templo, na festa, tinha uma multidão, logo do lado existia uma multidão. E não era uma multidão qualquer. Jazia, quando você ouve essa palavra, traz a ideia do quê? De túmulo, jazido. Pessoas praticamente mortas, uma multidão, cegos, coxos, paralíticos. Você consegue imaginar esse lugar? Um ambiente, um hospital a céu aberto, pessoas ali nessas situações, cegos, coxos, paralíticos, excluídos da sociedade, excluídos da religiosidade, excluídos. E eles ficavam ali porque tinha uma crença que aquela água ali de tempo em tempo ela se movia, ela era agitada. E a palavra de Deus fala aqui que quando essa água agitava-se, quem entrasse primeiro nesse local era curado de qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade. Esse era o costume, aquilo que eles acreditavam. Hoje em dia talvez você possa encontrar algum ambiente com muita gente que vai no lugar. Por quê? Porque ali tem uma crença que aquele lugar, que aquele local, que se eu for naquele lugar, que se eu pegar algo daquele lugar e levar para minha casa, que se eu for naquele lugar e eu tomar aquela água, que se eu for naquele lugar e trouxer um objeto, eu vou ser curado. A palavra de Deus, ela não embasa nenhum outro texto pedindo para o cristão fazer isso. Mas essas pessoas que estavam ali, eles estavam porque eles acreditavam nisso. O primeiro que entrasse seria curado. É interessante, pensa bem, Jerusalém está em festa. Jesus, ao invés dele ir para Jerusalém,
Ao invés dele ir para a festa, Jesus ele tira um tempo na agenda dele para passar lá nesse tanque. Ele tira um tempo na agenda dele e ele vai lá para esse tanque. Interessante que esse homem, ele estava nesse lugar há muito tempo. Bom, eu não sei se ele estava há muito tempo, mas a Bíblia afirma e diz que ele estava enfermo há 38 anos. 38 anos. Tem alguém aqui que tem 38 anos? Eu tenho 37 anos. Eu tenho 37 anos. Esse homem, ele estava há muito tempo enfermo. Outra coisa que eu acho muito interessante, que parece que Jesus ele entra naquele lugar e ele sai observando. Ele observa. Jesus ele é observador. Ele vê no meio daquela multidão. Eu entendo que essa pessoa aqui seria a pior pessoa que estava naquele lugar, aquela que estava há mais tempo. Eu penso isso. E Jesus entra lá e eu acho isso porque Jesus ele quer nos ensinar com essa palavra. E Jesus começa a andar ali, ele olha, ele observa, e a palavra de Deus diz que vendo que aquele homem estava deitado, Jesus sabendo da situação dele, Jesus faz uma pergunta. Uma pergunta: você quer ser curado? Quer ser curado? Nossa, quem que não quer ser curado? Imagina só, 38 anos, deitado. Ah, irmãos, como que era esse lugar, hein? Como que esse cara ficava lá todo esse tempo? Como que ele se alimentava? Como que ele tomava banho? Que jeito? Jesus faz uma pergunta para ele: queres ser curado? E ele responde. Interessante, porque em outros textos da Bíblia, as pessoas respondem: ó, Senhor, eu quero ser curado. Ah, você quer? Então você vai ser curado. Mas aquele homem, ele não responde dessa maneira. Ele não responde dessa maneira. Ele fala assim: ó, Senhor, eu não tenho ninguém não que possa vir aqui. A Bíblia não fala qual que é a enfermidade dele, mas pelo relato que tem aqui, cegos, coxos e paralítico, cego eu creio que ele não era, né? Mas ele podia ter algum tipo de paralisia, alguma dificuldade para caminhar. Então assim, ó, para mim entrar no poço precisa de alguém, eu não tenho ninguém não. Não tem ninguém. A água é agitada e pensa só, ele fala assim, ó, enquanto eu vou. Ele tenta ir até o local, mas desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente ele pegou o seu leito e ele pôs-se a caminhar, pôs-se a andar. Irmãos, diante desse texto, eu gostaria de tirar alguns aprendizados, algumas lições. A primeira delas é que os olhos de Jesus estão atentos aos fracos. Os olhos de Jesus estão atentos aos fracos. Jesus ele vê o fraco. Louvado seja Deus. Jesus ele vê. Jesus ele está interessado em buscar os fracos. Ele vai ao encontro dos fracos.
Jesus, ele deixa a festa de lado, ele deixa a multidão de lado, ele deixa a badalação de lado, e ele vai ao encontro do fraco. Jesus, ele vê, os olhos do Senhor estão por toda a terra, e ele busca aqueles que não têm força, ele busca aqueles que estão excluídos da sociedade, ele busca aqueles que já não têm mais amigos, ele busca aqueles que têm problemas, ele busca, ele vê, ele vê. Jesus vê quando a nossa fé precisa ser ajustada, quando a nossa fé precisa ser ajustada, quando Ele precisa alinhar novamente a nossa vida com o propósito dEle, com aquilo que Ele quer, com aquilo que Ele é. Porque aquelas pessoas que estavam ali, a fé deles não estava em Jesus, não estava em Jesus. Talvez aquelas pessoas que estivessem ali nunca tinham ouvido falar a respeito de Jesus. Tanto é verdade que no verso 13 diz que quando esse homem é curado, ele vai para o templo em Jerusalém, e daí chega lá, os judeus veem ele carregando a sua cama, aí fala assim: o que aconteceu com você? Você não é o que estava lá doente? Era, eu fui curado. Não, você está ficando doido, você veio aqui agora carregando essa cama? Quem foi que fez isso contigo? Aí ele fala assim: eu não sei não, eu não sei quem que fez isso comigo, eu não sei. Eles não conheciam a Jesus, esse homem não conhecia Jesus. Como eu disse, diferente de outros personagens, alguns iam ao encontro de Jesus. Esse homem aqui era fraco, ele não tinha condições de ir ao encontro de Jesus, não. Ele não tinha condição. Ele não tinha condição de chegar até Jesus, de sair daquele lugar. A gente vê um relato de uma outra passagem, que tinha lá um paralítico, mas ele não tinha condição de andar, mas ele tinha amigos. Os amigos vão, pegam ele, levam para uma casa onde Jesus estava, chega lá, não consegue entrar, pegam aquele paralítico, fazem uma abertura no telhado, descem ele na frente de Jesus, e Jesus o cura. Esse homem aqui, ele não vai ao encontro de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela foi atrás de Jesus, ela sabia que ela estava correndo um risco, mas ela foi ao encontro de Jesus, e ela tinha aquela fé: se eu tocar no seu manto eu vou ser curado, e ela foi curada, louvado seja Deus. O cego Bartimeu, quando ele ouve que Jesus está passando, aquele homem começa a pular, começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas esse relato aqui não diz isso. Esse homem aqui, ele está do lado de Jesus, ele está conversando com Jesus, mas ele não sabe quem que Jesus é. Jesus vai ao seu encontro. Eu aprendo que não importa onde nós estamos, não importa o tempo que nós estamos doentes, não importa o tempo que faz que a gente está se sentindo fraco, não importa. O que acontece é que na vida a gente tem muitas dificuldades, a gente se sente muito fraco, nós não temos forças para ir até Jesus. Você já se sentiu assim? Sem condições de ir até Jesus, sem condição de ouvir Jesus falando com a gente. Nós temos isso, eu tenho.
Nós temos aquela situação que a gente fala assim: não, porque se você orar, porque se você jejuar, porque se você ofertar, porque se você dizimar, você vai receber a bênção do Senhor. Louvado seja Deus, isso tudo é importante. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ter um devocional, nós precisamos fazer bem para o próximo, nós precisamos estar perto das pessoas, nós precisamos ajudar na igreja, nós precisamos servir ao Senhor, servir as outras pessoas, e isso é muito importante. Esse é o nosso dever. Mas eu gostaria de te perguntar: como que está a sua vida espiritual? Como que está a tua vida conjugal? Como que estão os seus relacionamentos? Será que está como um jazido? Um túmulo? Sem forças? Sem vida? Eu me vejo, irmãos, meditando nessa palavra aqui, eu me vejo nesse homem aqui, ó. Eu me vejo nele. Eu me vejo cego, coxo, paralítico. Eu me vejo com dificuldade para caminhar, com dificuldade para andar, com dificuldade para se voltar para Jesus. Eu me vejo. E pode ser que você se veja também. E não só de hoje, mas há muito tempo, igual estava esse homem aqui. A palavra diz aqui que essa água, ela ficava muito tempo parada. De vez em quando ela era agitada. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é a água viva. Ele é a água viva. Um homem sem força, um fraco, que não tinha condições de andar, de caminhar, de ser curado pelas suas próprias forças, de receber a bênção, porque fez isso ou aquilo. Um homem fraco. O segundo aprendizado que eu tenho aqui, dessa palavra, é que Jesus, Ele conhece o fraco. Ele conhece. O verso 6 diz assim, ó: sabendo, Jesus sabia que esse homem não tinha condições, Jesus sabia que ele era fraco, Jesus sabe da minha condição, Ele foi quem me criou, Ele te vê, Ele se entregou por você. Ele sabe da sua vida, Ele sabe da sua paralisia, Ele conhece a sua cegueira. Jesus está aqui, Ele só te faz uma pergunta: queres ser curado? Você quer realmente ser curado? Queres ser curado? Aqui ele reconhece, esse homem reconhece. Ele reconhece que não tem ninguém que pode ajudar ele. Eu não tenho ninguém, nenhum amigo me pega, me coloca no tanque. Ele mostra a sua fraqueza, ninguém pode ajudá-lo. Eu não tenho ninguém. O individualismo, hoje as pessoas são assim. Às vezes você precisa de alguém, a pessoa não vai te ajudar, não vai te levar, não vai te carregar. Cada um cuida dos seus interesses. Eu tenho muita coisa para cuidar. Ele sofre da solidão também, ele é um excluído da sociedade. Talvez a família também
tenha o esquecido. Já teve muitos amigos? Já teve? Bastante amigo? Quando você tinha um dinheirinho na conta, né? Você podia fazer uma festinha e tal. Seus amigos iam lá. Oh, é tão legal, né? Então, os amigos não ajudaram, não. A família, como é que está? Ah, esqueceram de você? Está sendo excluído pela família? Né? Tá. Esse homem também. Talvez a família abandonou ele. Você não tem ninguém? Jesus conhece você. Jesus te conhece perfeitamente. Perfeitamente, Ele te conhece. Jesus te achou. Ele te achou. Ele te achou, Ele te encontrou. Ele sabe que você é fraco. Ele sabe que eu sou fraco. Ele sabe que eu não posso me curar sozinho, e Ele sabe que você não pode se curar sozinho. Mas Ele te pergunta, e Ele me pergunta: você quer mesmo ser curado? Qual que é a sua resposta para essa pergunta? Oh Senhor, qual que é a sua resposta para essa pergunta hoje? Aonde que você está se sentindo fraco? Aonde que você está se sentindo fraco? Será que você já teve um relacionamento com Jesus e hoje você está afastado dos caminhos do Senhor? E você está se sentindo assim? Fraco? Será que você precisa revigorar a sua condição espiritual? Será que você precisa disso hoje? Esse homem, ele não conhecia Jesus. Você sabe o que eu vejo nesse texto aqui? Eu vejo somente o amor e a misericórdia de Deus por esse homem. Só o amor e a misericórdia de Deus por esse homem. Ele não tinha condições de ir até Jesus. Ele não tinha condições de caminhar. Ele não tinha quem que podia levar ele. Eu não vejo um clamor desse homem falando: Senhor, me cura. Olha que situação que ele está. Ele não tinha condições nem de fazer uma oração. Ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem tinha o curado. Ele reconhece toda a sua incapacidade, toda a sua fraqueza. Ele diz que quando ele tenta chegar até o poço, chega outro primeiro que ele. Olha só que situação. Incapacidade, fraqueza. O fraco por si só não pode ser curado. Ele não pode se curar sozinho. Mas eu louvo a Deus, porque o terceiro aprendizado que eu retiro dessa passagem aqui é que Jesus, Ele tem poder para transformar fracos em fortes. Ele tem poder para transformar fracos em fortes. Nós cantamos aqui: Jesus, o teu nome é força, é fôlego de vida. É fôlego de vida. Jesus disse que Ele veio para dar vida. Ele não veio para nos deixar no cemitério. Ele veio para que nós tivéssemos vida. Ele é a água viva. O fraco pode ser forte. Jesus, o diálogo com esse homem aqui é 2 frases somente. Quer ser curado? Ah, não sei, não tem ninguém, eu não consigo. Então Jesus fala para ele assim, ó. Jesus, ele muda radicalmente a vida desse homem. Jesus fala: levanta-te, toma o teu leito,
e anda. Levanta-te, pega o seu leito e anda. Outro fato interessantíssimo que eu vejo aqui. Diz que imediatamente o homem, ele se viu curado. Aquele homem que estava ali, deitado, em volta daquele tanque ali, talvez os seus membros, a sua perna, os seus braços não tinham força alguma, mas após a palavra do Senhor na vida dele, a voz de Jesus falar para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse homem aqui, ele se viu curado. Ele olhou assim e falou: nossa, eu vou conseguir, o meu corpo está mexendo, meus pés estão mexendo, eu consigo. Ele conseguiu se levantar. Ele teve forças para poder pegar ali a sua cama, naquela embolada, naquelas coisas, naqueles trapos, naquilo que estava ali com ele, colocou nas suas costas e andou. Ele andou. Jesus só dá a ordem, meu irmão. Basta só uma palavra de Jesus na minha vida para mudar. Basta só uma palavra de Jesus a meu respeito ou ao seu respeito para mudar radicalmente a nossa vida, para mudar radicalmente a nossa situação. O homem sentiu a cura imediatamente no seu corpo. Ele sentiu seus membros novamente. Agora ele tinha força. Ele levantou, pegou a sua cama e saiu a andar. Ele saiu andando. A fraqueza, ela nos impede de caminhar também. Você não consegue caminhar não. Os cegos, os coxos, os paralíticos, eles têm dificuldade para andar. Mas somente Jesus tem poder para transformar os fracos em fortes. Jesus, ele tem poder, irmãos. Ele tem poder para transformar a nossa vida miserável, para transformar as nossas fraquezas, para transformar a nossa vida, nos dar forças novamente, nos colocar no caminho novamente. Ele tem uma nova perspectiva de vida para mim e para você. Ele quer nos tornar fortes, mesmo quando nós não temos forças para ir até Ele. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. Ele foi ao encontro desse paralítico, desse morto vivo. Jesus vai naquela multidão de pessoas e ele cura só uma pessoa lá. Eu não sei o porquê que ele fez isso, mas eu vejo que Jesus naquele momento ali era a pior pessoa ali que estava precisando ser curada naquele momento. Talvez a sua situação hoje seja essa. Se você não for curado, você vai se perder, você vai acabar morrendo realmente. E Jesus traz essa pergunta para nós nessa manhã: você quer mesmo ser curado? Às vezes a gente tem muitas desculpas, irmãos. A gente dá muita desculpa. Ah, mas é por causa disso. Ah, mas é por causa daquilo. Ah, mas é porque eu não fui. Ah, é porque o outro me atrapalhou. Não, Jesus está perguntando para mim e para você hoje: você quer realmente ser curado? Ele tem poder para transformar a sua vida, para transformar a minha vida, para te dar força novamente. Eu disse que essa palavra aqui é para quem está se sentindo fraco, igual eu estou me sentindo fraco. É para mim, é para você. Se você está se sentindo fraco, se você não consegue mais orar, se você não consegue ter um relacionamento tranquilo na sua casa, essa palavra é para você. Você quer ser curado? Louvado seja Deus. Para encerrar, eu gostaria de fazer essas perguntas para você.
Aonde é que você está se sentindo fraco? Irmãos, pensa numa coisa difícil, a gente reconhecer as nossas fraquezas é muito difícil. A gente não quer se sentir mais fraco do que o nosso vizinho. A gente não quer se sentir mais fraco do que o amigo da escola, porque o cara tirou nota boa e eu não, ou a faculdade, mesma coisa. A gente não quer ficar para trás nunca, não é verdade? A gente tem dificuldade. Aonde que você está se sentindo fraco? Qual é o campo da sua vida que está no escuro? Você tem dificuldade de ver um caminho novo, de ver uma saída. Você entende também que não tem ninguém para te ajudar? Está difícil? Os amigos já sumiram? Você consegue se reconhecer sozinho? Você não consegue mais caminhar? Louvado seja Deus, Jesus, Ele está de olho em você. Jesus está sabendo tudinho que está passando na sua vida. Jesus está te observando muito de perto. Jesus sai assim, ó, ao teu encontro, olhando as suas fraquezas. Jesus está do seu ladinho aí te perguntando, ó, quer ser curado? Ele está te perguntando, bem pertinho de você, você quer ser curado? Ele não está olhando a sua limitação, Ele não está olhando se você pode ou se você não pode, Ele só está te perguntando, você quer ser curado? Em poucas palavras, Jesus pode mudar a sua vida. Mesmo sentado, eu gostaria de orar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e pense um pouco na sua vida. Pense nas fraquezas que você está enfrentando. Aonde você não tem força para caminhar um pouquinho mais. Aonde que você se viu perdido, desesperado. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque aqui está a tua igreja, nesse local, nas suas casas, e eu creio, meu Deus, que eles estão fazendo uma análise das suas vidas, Pai. Meu Deus, o Senhor que nos conhece, o Senhor que nos vê, o Senhor que sonda os nossos corações, Pai, sonda o coração dos meus irmãos, sonda o meu coração, Senhor, nessa manhã. Senhor, faça, meu Deus, como o Senhor fez aqui nessa passagem que a gente aprendeu um pouco aqui. Senhor, cura as nossas fraquezas, Pai. Jesus, trabalha nas nossas fraquezas, meu Deus. Olha para nós nessa manhã, Senhor, e dá um novo ânimo para nós, Senhor. Meu Deus, se as dificuldades vão chegando e elas vão se acumulando ao nosso redor, se a gente não vê mais a saída, Pai, o Senhor é a saída, meu Deus. O Senhor tem uma nova perspectiva de vida para nós, Senhor. Aquele homem, Jesus, ele se viu imediatamente curado. Pai, ele sentiu no seu corpo novamente a força. Oh Jesus, se alguém está nos vendo, nos ouvindo nessa manhã e se sente assim, Pai, Pai, que ele possa sentir novamente força no seu corpo, que ele possa sentir forte novamente, Senhor. O Senhor tem condições de nos restaurar, Senhor, com poucas palavras, meu Deus. O Senhor pode mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, melhorar a nossa vida, melhorar, Senhor, os nossos comportamentos, nos fazer andar novamente, Senhor. Pai, olha para nós, Jesus. Senhor, transforma as nossas vidas, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que nós não podemos fazer nada sem o Senhor. E aqui nós reconhecemos, Senhor, que nós não podemos mesmo.
Esse homem, Senhor, ele não tinha condições de ir até a Ti. Ele não orou, meu Deus, ele não teve força para dar um clamor, mas o Senhor foi em busca dele, Senhor. Vem, Senhor, em busca de nós nessa manhã. Vem em busca de nós, Senhor. Nos dá um novo ânimo, Jesus. Nos dá força para caminhar, Senhor da glória. Nós cantamos que o Senhor é a força, que o Teu nome tem força, tem poder, tem autoridade. Oh Senhor, será que nós Te conhecemos realmente, Jesus? Se nós não estamos Te reconhecendo, Senhor, se mostre para nós essa manhã novamente, Jesus. Se mostra para a Tua igreja, Senhor. Se mostra para os meus irmãos, Senhor. Nós reconhecemos que somos fracos, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. O Senhor também, meu Deus, no outro momento o Senhor encontra esse homem, o Senhor diz: olha, vai, não peques mais. Se o problema for o pecado, Senhor, que está rondando o nosso coração, Pai, o Senhor também tem poder, Senhor, para nos livrar disso, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Faça-nos caminhar em retidão com a Tua vontade, com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus, eu Te louvo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Graças a Deus.